Olá, tudo jóia? Aqui é a professora Ana Grazielli de novo, continuando a aula de hoje dessa vez, nesse vídeo aqui, falando sobre capacidades dinâmicas. No vídeo anterior, eu falei sobre visão baseada em recurso como uma das perspectivas teóricas que conflitam um pouco, que rebatem um pouco essa ideia porteriana de competitividade que a gente tratou praticamente o semestre todo. Mas eu acho que é importante a gente sempre ter visões de coisas novas e que podem ser também adotadas em termos de competitividade, que às vezes explicam melhor algumas coisas do que outras. Eu falei também que a visão baseada em recursos ela é baseada na análise dos recursos que a empresa possui. Ou seja, naquilo que é tangível e intangível e que pode de alguma forma ser utilizado para a realização de produtos, de serviços e para a obtenção e manutenção de vantagem competitiva. A visão baseada em recursos, ela parte dessa coisa do olhar interno. Então, mesmo a competitividade acontecendo lá fora, também pode ser determinada por aquilo que eu faço. Mais ou menos nessa linha, também ocorrem os estudos, aliás, que envolvem as capacidades dinâmicas. Na verdade, as capacidades dinâmicas, elas nascem a partir da compreensão e do desenvolvimento dos textos da visão baseada em recursos. É como se fosse uma filhinha da visão baseada em recursos. Mas é um pouquinho diferente porque ela pensa, não só nos recursos que a empresa utiliza, mas na forma de utilizá-los. Então, digamos assim, um grande diferencial que tem entre capacidades dinâmicas e visão baseada em recursos, VBR. A discussão sobre capacidades dinâmicas, ela tem origem, aliás, numa discussão bem mais antiga, que é a discussão sobre rotina. Então, o que significa ter uma rotina? Rotina significa um padrão para a realização de uma atividade. Essa definição, esse entendimento sobre rotina, ele parte de um texto lá da Teoria das Organizações, que é um texto do Dawes e do Winter, que fala sobre essa importância, ou melhor, do Nelson e do Winter. Dawes e Winter é outro. Nelson e Winter, que parte da compreensão da necessidade de compreender quais são os processos que existem dentro da empresa e como esses processos atuam para a competitividade. Então, eles entendem que, na medida em que o tempo vai passando dentro de uma empresa, os processos, as ações das pessoas, elas vão adquirindo uma característica que vai se repetindo ao longo do tempo. Ou seja, vai se tornando uma rotina. E essa rotina, ela pode ser mais ou menos complexa, mais ou menos longa, ou seja, ela pode ter muitos formatos, mas independente do formato que ela tenha, ela sempre vai refletir como a forma com a qual são realizadas as atividades. Bom, partindo desse entendimento, a gente pode trazer aí para o universo das capacidades. E quando a gente pensa em capacidade, a gente está falando de uma habilidade para realizar alguma ação, alguma atividade. Então, ter uma capacidade significa ter uma habilidade para realizar um determinado processo, para realizar um determinado produto ou um determinado serviço, e essa capacidade, essa habilidade, ela vai também se transformando e se reconfigurando ao longo do tempo. Então, quando a gente fala de capacidade dinâmica, a gente está falando daquela capacidade que digamos assim, a capacidade superior que uma empresa tem de alguma forma muito dinâmica, muito rápida, muito flexível, altamente adaptável, fazer com que os seus processos eles se amoldem, eles se reconfigurem na medida em que as mudanças elas vão acontecendo. Mas veja bem, essas mudanças não são exatamente as mudanças do ambiente externo, mas sim as próprias mudanças internas. Então, significa que olhar para as capacidades dinâmicas significa a empresa olhar para si própria e refinar o seu processo, reorganizar os seus processos, deixar de lado as rotinas antigas e passar a desenvolver rotinas novas e mais eficientes. Então,
trata-se aí de repensar as rotinas e as habilidades de realizar as atividades em todos os setores da empresa. Pensa só todas as atividades da cadeia de valor. Pensa só em todos os departamentos da empresa. E na medida em que cada um desses departamentos tem a possibilidade ou a capacidade de se reinventar, de se olhar, de desconstruir e de fazer nascer o novo, aí você observa a ocorrência da capacidade dinâmica. E aí alguém deve estar pensando assim: então tem a ver com o negócio de inovação, né? É verdade, tem a ver sim. Quando você fala de inovação, você está falando de um resultado ou do resultado, um dos resultados, melhor dizendo, da aplicação das capacidades dinâmicas. Então, entendendo que a inovação é o produto da tecnologia, é o produto da ciência, é o objeto, digamos, observável daquilo lá, eu estou entendendo que se eu for capaz de realizar esse olhar diferenciado, eu estou exercendo a minha capacidade dinâmica. Minha pessoal não, mas a capacidade dinâmica da empresa. Então, pensar em novos produtos, novos serviços, novos processos é uma forma de você mostrar que a empresa ela possui capacidades dinâmicas, ela não fica parada no tempo. Ao mesmo tempo que parece muito bonito falar disso, tem o seu lado difícil, ou como diriam os amantes do Star Wars como eu, o lado negro da força. Bom, qual é esse lado então? É muito bonito falar de capacidade dinâmica e falar de inovação, mas nem sempre é fácil. Então, é muito complicado você ter rotinas estabelecidas e fazer com que essas rotinas elas mudem. Pode ser muito simples a gente pensar que eu chego lá, eu sou chefe de um departamento, de um setor, e eu chego lá e falo: gente, joga tudo isso aqui fora e agora eu tenho que começar a fazer tudo de novo, de outro jeito, melhor e tal. No discurso é legal, só que o problema é que quebrar essas rotinas e recomeçar é muito difícil, porque não depende só de, sei lá, você jogar um objeto fora e quebrar, não quero mais esse vaso, joga fora. Não é isso. Tem muito mais a ver, tem muito mais relação. Nossa, deu uma luz aqui porque a tela do computador acendeu, estava apagada. Bom, tem muito mais relação com a capacidade de se reinventar. E isso tem vários bloqueios, porque tem muita gente que não gosta de mudar, que tá bom daquele jeito e deixa como tá. E esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento não é absolutamente positivo para estabelecer capacidades dinâmicas numa empresa. Então, por mais que, como disse agora, por mais que seja bonito, é algo difícil. Porque rotina, meu amigo, rotina é um negócio que leva tempo para você estabelecer, leva tempo para você criar. E do nada chega alguém e fala para você que tem que jogar fora, aí é que tá. Então, é muito importante, ao mesmo tempo, pensar que sem capacidades dinâmicas a gente não consegue refinar os nossos processos, nossos produtos e nossos serviços. Também discutir, refletir sobre as dificuldades da implantação dessa visão de capacidades dinâmicas dentro da empresa. Beleza? Então tá. Vamos fazer mais um vídeo então, agora para falar de um outro questionamento que se faz em cima aí dos frameworks porterianos. E agora é para falar sobre hipercompetição. Então, assiste o próximo aí. Tchau, tchau.